Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe, para tratar de diversos assuntos aqui do Estado, o diretor político do Sindipúblico, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Minas Gerais, senhor Geraldo Antônio Henrique da Conceição. Senhor Geraldo, seja muito bem-vindo aqui à FM O Tempo. Muito bom dia. Bom dia e a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade. A gente traz o senhor aqui num momento muito importante para a discussão de um assunto, claro, muito relevante para o servidor do Estado, que são as mudanças que estão sendo propostas com aumento de contribuição, entre outras medidas que estão colocadas no projeto de lei que está tramitando em relação ao IPSENG. Eu queria uma primeira avaliação do senhor sobre a proposta no estágio em que ela está. Ela é uma proposta boa, ela é uma proposta aceitável, ela é uma proposta ruim? Que avaliação os sindipúblicos e o senhor faz dela? Olha, a avaliação que eu tenho do projeto de lei é que ele tem alguns pontos que precisam serem mudados, em virtude das dificuldades que passa o servidor público, principalmente o aposentado. Mas eu diria que é necessário, sim, haver essa reestruturação do plano de saúde do IPSENG, porque o plano de saúde do IPSENG passa por problemas sérios de orçamento. Já tem 2 anos, né, 2023 e agora 2024, que o IPSENG, no seu plano de saúde, está com orçamento deficitário de quase 200 milhões. E isso é preocupante porque isso faz com que diminua o atendimento à saúde, né, dos nossos servidores, dos nossos usuários do IPSENG, principalmente os servidores mais velhos, né? Aqueles que estão na idade de procurar mais consultas, mais exames, mais internações e muitas vezes cirurgias. O interior do estado tem uma situação pior do que o da capital, porque a gente tem lido e recebido muitas informações de quem diz que o problema de descredenciamento também é outro que está acoplado exatamente pelas dificuldades que o IPSENG também tem, senhor Geraldo. Olha, eu diria que o interior, apesar de nas nossas principais cidades, as cidades polos de Minas Gerais, nós temos hospitais em quase todas elas, hospitais credenciados, de alta complexidade e que recebe o servidor para o pronto-socorro, né, para o pronto atendimento e para internações. Eu diria que está pior do que Belo Horizonte, porque nessas cidades nós temos os hospitais, mas falta hoje pra gente o médico que era credenciado, que hoje não quer mais credenciar o IPSENG, porque o valor que está na tabela do IPSENG está congelado há 10 anos, um médico recebendo para fazer uma consulta pelo IPSENG R$50, enquanto os demais planos de saúde pagam muito mais, talvez o dobro, né? As clínicas e laboratórios também nós estamos tendo dificuldade, exatamente porque a tabela do IPSENG está congelada desde 2013. Com isso, fica Belo Horizonte. Belo Horizonte, graças a Deus, nós temos o nosso hospital, né? Que com muita deficiência, com muitos problemas, mas é hospital próprio, ele ainda com muita dificuldade, né? Tem essa situação que nos dá essa cobertura. Agora quero lhe perguntar sobre um rol de propostas que o senhor nos trouxe, que foram encaminhadas para o secretário de governo, Gustavo Valadares. Em suma, qual é a mudança principal ou quais são as mudanças que o senhor considera mais relevantes, que o senhor queira mencionar, que foram levadas ao governo e que o senhor acredita serem possíveis de serem minimamente aceitas nessa discussão do projeto? Olha, eu espero que ele aceite as 7, né, mudanças que eu te mostrei, que a gente encaminhou ao Gustavo Valadares e para a secretária de planejamento também, juntamente com o presidente do IPSENG. Mas uma das que eu mais preocupo é com o percentual de aumento aos servidores aposentados, né? Porque são servidores acima de 59 anos, a maioria já estão aposentados, e como o salário do Estado está congelado, né? Porque a questão do IPSENG, ela reflete a questão do salário do servidor. Nós ficamos de 2013 até 2022 sem nenhum reajuste salarial, na maioria dos servidores do Poder Executivo. Teve aquele reajuste que todos vocês lembram depois da pandemia, de 10,6, relativo à inflação de 2021, e agora foi aprovado esse reajuste de 4,6, relativo à inflação de 2023. Mas, por exemplo, o governador que nos prometeu nesse mandato atual pagar todas as inflações relativo, né, aos servidores, ele está nos devendo, por exemplo, a inflação de 2022, que foi 5,79, e que faria uma
importância nesse jogo aí de despesas do IPSENG, né? De despesas e receita. Esse congelamento é que faz com que o IPSENG esteja na situação que está. Porque você veja, um plano de saúde que depende do salário do servidor, é 3,2 que nós pagamos ao plano, e o governo complementa com 1,6, ou seja, de cada R$ 10 pago para um usuário do IPSENG, o governo paga R$ 5. Mas se não há aumento salarial, a questão da arrecadação do IPSENG fica congelada. Então é justamente por isso que nós estamos passando por todas essas dificuldades e que agora vai ter que ter uma solução. Aí eu pergunto para o senhor, tem uma das questões que está mais colocada sobre o aumento do volume de contribuição feito pelo servidor, e uma outra também relativa aos dependentes. Nessas duas frentes, a proposta do governo é aquela que o Síndico Público considera aceitável ou precisa fazer modificações? Olha, essa questão da contribuição do IPSENG, ela é complexa. Pra você ter uma ideia, o IPSENG somos quase 900 mil usuários entre o titular e o seu dependente. O titular que eu digo é o servidor, né? Uhum. E os seus dependentes. São quase 900 mil pessoas. É quase que 5% da população do estado de Minas Gerais, tá? E o estado, ele não pode colocar dinheiro do SUS no IPSENG. Certo? É uma situação que a gente tem que explicar muito bem. Hoje nós somos quase 150 mil usuários, entre dependentes, filhos e cônjuges, que não estão pagando o IPSENG. Por quê? Até 21 anos não paga, certo? E uma quantidade bastante significativa de cônjuges também não pagam. Então isso está prejudicando quem? O servidor mais velho, né? Que paga o seu 3,2 e que o governo paga para ele 1,6. Por quê? É a hora dele precisar do IPSENG saúde, é a hora dele precisar do plano de saúde por causa da idade, ele precisa de mais consultas para verificar as suas doenças, ele precisa de exames, principalmente exames de imagem, que são mais caros, e precisa de um atendimento de fisioterapia e outras assistências. E, infelizmente, como eu disse, no interior nós estamos com dificuldade, e também em Belo Horizonte, porque o hospital, eu vou ter que narrar para você as dificuldades que nós temos hoje no hospital do IPSENG. O que, inclusive, para a gente depois voltar aqui aos temas específicos, já que o senhor mencionou, qual é o tamanho do problema que você tem hoje nos hospitais do IPSENG ou no hospital do IPSENG? No hospital do IPSENG, né? Que é o nosso HGIP, que é chamado também de Hospital da Previdência. Olha, é uma situação complicada. Pra você ter uma ideia, paralisaram umas obras importantíssimas nas alas do hospital em 2013. Foram retomadas agora, no mês de maio de 2024, por muita pressão nossa, principalmente do Conselho de Beneficiário, da qual eu faço parte. 80 leitos estão desativados por causa dessas obras. Então você imagina um hospital da importância que é para nós, o HGIP, 80 leitos desativados, temos problemas com falta de médicos, falta de enfermeiro, falta de técnico de enfermagem. O IPSENG como um todo, é o pior salário do estado de Minas Gerais. Então, entra o técnico de enfermagem, não fica, porque o salário é muito baixo, ele aprende, principalmente os que são novatos, aprende o serviço, porque o hospital é uma escola, e vai para o setor privado. A mesma coisa acontece com o enfermeiro, os médicos não têm muita, digamos assim, não tem incentivo para se manter por lá, porque a questão salarial do IPSENG é o salário mais baixo, é uma vergonha. Os servidores que prestam serviço à saúde dos demais servidores ter um salário tão baixo como tem no IPSENG. Então, os problemas do hospital, eles precisam ser resolvidos, tá? É um hospital que tem, digamos assim, um quadro de profissionais de excelência, é um hospital muito bom, tanto é que os servidores deixam de ir nos hospitais credenciados, que nós temos mais 6, para ir exatamente para o Hospital da Previdência, mas não sabem que nós temos esse problema lá, que é grave, 80 leitos paralisados por falta de investimento nessas obras que foram retomadas somente agora. Qual é a sinalização do governo de que possa haver conclusão deste prazo, conclusão dessas obras em termos de prazo, inclusive, seu Geraldo? Olha, essas obras estão previstas para acabar em 2026, tá? Porque
muita pressão que a gente está fazendo, né, nos últimos anos, principalmente por causa da necessidade que a gente vê lá. A gente faz visitas a onde que está essas obras. A gente vê como é necessário preencher aquele espaço vazio com leitos, com CTIs, com tudo que o hospital demanda para dar um atendimento aos nossos usuários. Deixa eu lhe perguntar sobre um ponto que foi levado pelo senhor na discussão com o secretário de governo, Gustavo Valadares, que se refere à alienação de alguns imóveis de propriedade do IPSENG. Qual é o impacto disso? Haverá uma perda da prestação do serviço com a alienação desses imóveis? O que eles representam hoje dentro do IPSENG, da estrutura, e que falta eventualmente faria? Olha, esses imóveis poderão servir no futuro, né? Se eles forem bem locados, né? Alugados de forma correta, né? E por preços justos, esses imóveis podem servir para o recurso do aluguel entrar nas despesas, né? Do nosso atendimento médico hospitalar. Seria uma receita bem-vinda. Por isso que a gente é contra a venda, porque o Estado pode vender aí e acabar, e o IPSENG fica sem nenhum imóvel. Então a gente é contra a venda desses imóveis. Inclusive, isso não foi colocado para nós quando estava debatendo esse projeto, né? Então foi uma coisa que foi colocada em última instância, como diríamos assim, no projeto, quando foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, e nos surpreendeu, inclusive. Tem uma outra questão também nessa conversa. O senhor mencionou ser parte do Conselho de Beneficiários dos usuários do IPSENG, que tem uma alteração prevista nos conselhos deliberativos e conselhos de beneficiários, conforme está previsto no PL 2338. O que essa alteração, do ponto de vista do governo, faria e qual é o problema com ela, se o senhor pudesse nos explicar? Olha, eu gostaria de colocar para você, os ouvintes, que os conselhos, tanto de fiscalização, que é o CODEI, como o Conselho de Beneficiário, eles são importantíssimos para o IPSENG. Por quê? São conselhos, principalmente o Conselho de Beneficiário, que vai ali saber do usuário o que está faltando, o que está precisando, para que a gente vá lá, reúna com a direção do IPSENG e faça a cobrança. E coloque também para vocês da imprensa o que está acontecendo. Então, esses conselhos, eles não podem ser alterados em hipótese nenhuma. A lei 64, ela, se não me engano, do ano 2000, ela foi uma lei que fortaleceu demais a instituição IPSENG. Então, nós não abrimos mão de manter os conselhos como estão, né? Com as diretrizes que foram aprovadas naquela época, porque entendemos que esses conselhos são conselhos importantíssimos para a gestão do IPSENG. Eles precisam de ampliação na avaliação do senhor ou da manutenção com o tamanho que tem hoje? Sim, você fez uma pergunta muito estritamente perfeita. Porque, por exemplo, o IPSENG, ele é usado mais pelos servidores do Poder Executivo. São servidores, onde está a maioria dos servidores, mas também são servidores que têm os menores salários e os que mais precisam do plano de saúde do IPSENG. Então, quem tem mais interesse hoje no IPSENG são servidores do Poder Executivo. Não quero desmerecer que os demais poderes também não têm interesse, mas quem mais precisa é os servidores do Poder Executivo. Então, nós queremos que haja participação nesses conselhos de mais servidores do Poder Executivo, porque somos nós os mais interessados no plano de saúde do IPSENG. E é quem, no fim das contas, na avaliação do senhor, toca no dia a dia um pouco mais a gestão do IPSENG? Não tenha dúvida, né? Quero lhe perguntar também ainda sobre um outro ponto. Tem uma previsão de cobrança de uma alíquota de 3,2% para filhos de dependentes com invalidez ou com doença rara ou deficiência intelectual ou mental de qualquer idade. Essa é uma discussão que a gente já trouxe aqui em outros momentos, porque há parlamentares na Assembleia Legislativa que estão tratando muito detidamente desse assunto nos últimos 2 anos. Qual é a proposta do governo e qual sinalização disso o senhor tem até o momento do governo de que isso pode ser mudado? Olha, nós tivemos uma reunião com o secretário de governo na segunda-feira, tá? Com o secretaria de planejamento, com o presidente do IPSENG, e apresentamos essas propostas, esses pontos. Esse ponto que você está falando aí, dos menores que têm problema de saúde grave,
talvez seja o mais importante deles, porque o pai, né, o servidor público que tem filhos com esse problema, além dele ter as dificuldades do dia a dia para cuidar dos seus filhos, ele tem também a despesa com remédios, né, que a gente não tem controle de saber quanto que seria isso, né? Então isentar esse pessoal de qualquer taxa pelo IPSEM, como é atualmente. Esses não podem, de maneira nenhuma, no nosso entendimento, pagar pelo plano, porque seria um sacrifício muito grande por parte desses pais. Agora deixa eu lhe perguntar sobre outras coisas também relacionadas àquilo que atende ao servidor. A gente durante muitos anos e durante muitos períodos, e acho que até hoje consegue verificar que há uma dificuldade do servidor e de quem vai procurar nos programas de farmácia de fornecimento de medicamentos o medicamento adequado no momento em que precisa. Qual é a realidade de hoje, Sr. Geraldo? Ainda é uma dificuldade para o servidor a aquisição dos medicamentos nos programas que são próprios do governo do estado? É um problema? Sim, é um problema, tá? Eu diria que, principalmente nos últimos anos, esse problema aumentou, tá? Então, nós temos problemas e muitas vezes o servidor, ele tem que pagar do seu próprio bolso medicamentos que poderiam ser fornecidos, tá? Pelo estado, ou então ele vai ter que correr atrás da farmácia, né? De Minas, que aí já é do SUS, é geral, para adquirir esses medicamentos. Do ponto de vista geral, são aqueles medicamentos básicos e que há falta, ou a gente está falando de medicamentos que são um pouco mais complexos para doenças mais raras? Não, aí eu estou falando dos mais complexos, né? Porque geralmente o mais simples, os próprios hospitais que recebem os nossos usuários, somente hospitais de alta complexidade, eles fornecem durante o período que a pessoa está ali internada. Eu diria que hoje o plano de saúde do IPSEM, no que se refere à internação, ele não perde para nenhum plano, tá? O atendimento aonde existem os nossos hospitais credenciados, o IPSEM, o plano de saúde nos dá um atendimento satisfatório. O grande problema do atendimento do plano de saúde do IPSEM hoje está nas consultas, nos exames, principalmente exames de imagem, tá? Por quê? E hoje nós temos esse problema que eu disse. A tabela do IPSEM está congelada há 10 anos. Então, os profissionais que oferecem esse serviço não querem mais trabalhar para o IPSEM. Não posso terminar a nossa entrevista sem lhe fazer uma pergunta sobre um assunto que, evidentemente, tomou muito tempo e muita discussão dos servidores e dos deputados mais recentemente, que foi o reajuste do governo. Primeiro apresentando uma proposta de 3,62% e depois elevando essa proposta para 4,62%. Do ponto de vista da negociação, do diálogo, o governo Zema conversou com os servidores da maneira que os servidores esperavam que fosse? O debate foi suficientemente transparente, cristalino, sentando-se à mesa como os sindipúblicos esperavam? Olha, não. Eu acho que falta para essa questão salarial uma discussão sentado em mesa de governo e sindicatos que representam os servidores, tá? Deixaram muito para que o debate fosse acontecer no parlamento. Óbvio que a gente confia muito nos nossos parlamentares. Sempre eles estão ali apoiando os servidores, sempre. Toda a vida eu lembro, os deputados sempre apoiaram os servidores. Porém, é necessário uma mesa de negociação, porque o Estado, ele tinha condições de inclusive ter dado o reajuste de 2022, 5,79 de inflação, com todas as dificuldades que passa o Estado, com dívidas junto ao governo federal, mas tinha condições, tá? Eu já verifiquei isso na Secretaria da Fazenda, com meus colegas, tinha condições e, infelizmente, foi esse reajuste aí de 2023 que, infelizmente, não vai dar para resolver o problema dos servidores, principalmente esses que estão desde 2013 sem reajuste salarial, principalmente os aposentados, que passam hoje pela pior dificuldade de todos os tempos no estado, durante esse tempo todo que eu estou falando de congelamento. Os mais prejudicados foram os aposentados do Poder Executivo. E para encerrarmos aqui a nossa entrevista, quero lhe perguntar, senhor Geraldo, regime de recuperação fiscal surgiu num cenário em que, para os servidores, quando olharam para a proposta, havia uma série de críticas em relação a ela. Hoje, olhando para a discussão como está,
O servidor ainda tem medo do que pode sair na discussão do regime de recuperação fiscal? O grande medo, principalmente, do congelamento de salários, né? Congelamento de concurso público, que é outro fator que faz com que o IPSENG esteja nessa situação, porque se nós estivéssemos tendo concurso público para todas as categorias, ia renovando, né? E não deixava o plano de saúde do IPSENG hoje só com sua maioria de servidores aposentados necessitando de atendimento médico hospitalar. Com relação a esse plano de recuperação aí do Estado, a dívida nos preocupa, por quê? Primeiro, porque é uma coisa muito injusta o que o governo federal faz com os estados devedores. Né? No caso de Minas Gerais, por exemplo, paga e a dívida não acaba. E eu lembro desse pagamento dessa dívida desde que eu estou no estado, desde final dos anos 90, que o estado tem pago e a dívida continua. Ou seja, um juros exorbitantes, né? O governo federal prometeu que ia resolver junto com o presidente do Congresso, que é o mineiro, né? O Rodrigo Pacheco, mas a gente não está vendo, né? Uma celeridade desse processo. Parece que o Rodrigo Pacheco é que agora, vendo que não veio nada do Ministério da Fazenda, do prometido lá pelo ministro Haddad, ele mesmo tomou a iniciativa de criar um projeto para tentar aprová-lo lá no Congresso. E a gente espera que aprove, porque não só Minas Gerais, mas os demais estados, todos eles, porque a gente conversa entre os servidores de Minas com outros estados, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, a gente sabe das dificuldades que é a implementação de um regime desse no estado. Eu conversei com o diretor político do Sindipúblico, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Minas Gerais, senhor Geraldo Antônio Henrique da Conceição. Muito obrigado por estar conosco, senhor Geraldo. Olha, quem tem que agradecer somos nós, eu especialmente, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de colocar para os nossos ouvintes e servidores públicos, principalmente, as dificuldades que a gente tem passado e principalmente um pouco desse projeto de reestruturação do plano de saúde do IPSEM. Muito obrigado. Um bom dia a todos vocês. A gente que agradece, o nosso espaço está sempre aberto para discutir esses assuntos importantíssimos para os servidores também.